Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo, da Palavra de Deus. Hoje estamos ainda no livro de Deuteronômio, vamos partir para o capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Eu desejo uma boa semana para vocês. Hoje já é dia 2/12. Graças a Deus, mais um ano, que está se findando, e nós estamos aqui juntamente, fazendo esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Você que entrou aqui, que não sabe como que procede esse canal é um canal evangelístico, é um canal que nós estamos trabalhando, passando a verdade para os nossos telespectadores. Aqui a gente faz um estudo minucioso da Palavra de Deus, estamos lendo a Bíblia, desde o início, desde o livro de Gênesis, o capítulo 1, e hoje já estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Então eu convido você, pegue sua Bíblia, para que a gente venha fazer essa leitura juntos. Eu gosto de frisar que a minha Bíblia, ela é a Bíblia da Alfalite. Então, é uma versão grega, que eles tiraram dos originais gregos, para passar, hebraicos, para passar para vocês. Eu amo muito essa tradução que eles fizeram, e a minha Bíblia é da Alfalite. Então, eu convido você. Talvez você fale assim, você está ganhando alguma coisa para fazer essa propaganda? Não, eu não estou ganhando nada. É porque a Bíblia Alfalite, ela é um pouco diferente das Bíblias originais que nós temos aí do Almeida, nós temos aí no nosso país. Então, é por isso que eu friso, que essa Bíblia é uma Bíblia da Alfalite. A linguagem dela é diferenciada dos originais do Almeida. Então eu convido você, para que venha fazer essa leitura, mas também não fica muito longe, da tradução, não. É uma tradução que a gente consegue, absorver, como diz o outro, com mais facilidade. Então pegue sua Bíblia e vamos juntos ler esse capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Os outros capítulos já estão todos gravados aqui no canal. Se você tiver interesse, de estudar, de conhecer, a Palavra de Deus, porque esse canal, o intuito desse canal foi para trazer, a verdade a muitos cristãos, porque eles ficam adormecidos, em doutrinas feitas por homens, e não adere, muitos nem aderem à doutrina de Deus, a doutrina que Deus passou para que nós venhamos, observar. E então o canal está aí, é um canal que está trazendo, uma evolução, uma nova linguagem para o povo de Deus, está trazendo a verdade, tanto que eu chamo você para ler junto comigo. Todos os livros que eu li até agora, eu sempre chamei você para vir junto comigo acompanhar a leitura, para que você não seja enganado, Quando você ouvir alguma coisa que alguns profetas estão profetizando por aí, você já sabe que aquele profeta não está dizendo a verdade. E nós, seres humanos, temos muita facilidade de aceitar o que os outros passam para nós. Então, às vezes, as pessoas estão passando algo errôneo para você, e você está aderindo como que aquilo fosse uma verdade, um decreto que você obedece. Se você não obedecer, você vai, para o inferno. E às vezes não é assim. A Bíblia não condena, Então, nós temos que entender quem é Deus. É conhecer Deus, para que nós venhamos, ter esse conhecimento, e nós venhamos também obedecer a Deus, porque a própria palavra de Deus, ela nos garante isso, ela nos exige isso de nós, ela exige que nós venhamos conhecer Deus. E tem até um versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Então nós podemos ouvir o que eles dizem, sim, nós podemos ouvir, mas nós podemos ouvir
ciente do que ter conhecimento do que eles estão passando para você, do que eles estão passando para nós. Se eles estão passando a verdade ou a mentira, porque quando você conhece a Bíblia, um pregador não vai te enganar. Então você já ouve, né, o pregador falando asneira, você já vai sair fora daquele lugar, ou chamar a atenção do pregador na hora, né? Eu já chamei muita atenção de pregador que estava pregando o evangelho, estava no púlpito pregando a palavra. Eu levantei e falei: irmão, com licença, você está pregando uma coisa errônea aí no púlpito. Então eu chamo a atenção porque a Bíblia fala para que nós devemos chamar a atenção. Então, quando você tem esse conhecimento, você pode chamar a atenção na hora ali, para que outras pessoas também fiquem alerta, para não alimentar, né? De repente você está alimentando carne de segunda pensando que você está alimentando filé mignon, né? Às vezes eles estão passando para você um músculo, digamos assim, no sentido, né, da palavra, e você está achando que você está comendo filé mignon. Então, nesse sentido, irmãos, é muito, como eu falo para vocês, é muito interessante a gente ter esse conhecimento. Não é interessante, não, é uma obrigação do crente conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é seu Deus, para que você não venha a ser enganado por falsos profetas que andam por aí. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia e venha junto. E também quero te dizer, se você não é um cristão, se você não é um evangélico, se você não adere nenhuma religião ou seitas por aí, esse canal também pode ser para você, que você vai aprender aqui a conhecer Deus. E talvez você fale assim: eu sou ateu, eu não conheço Deus, eu não quero. Talvez você é ateu não por falta de não conhecer Deus, porque o momento que você conhece Deus, você não vai mais ser ateu. Essa é a palavra que eu digo para você. Você é ateu porque você ouve falar de quem é Deus. Ouve falar. Se você pega um depoimento de uma pessoa que se diz ateu, ela vai revelar coisas para você sem fundamento. Coisas que profetas aí na nossa atualidade estão revelando para o povo totalmente errôneo. Então elas têm esse sentimento de que a palavra é assim, porque ela aprendeu assim, ela cresceu assim, ela sempre ouviu assim, então ela sempre ouviu errado. Então, a partir do momento que ela venha conhecer quem é Deus, como que Deus age em nossas vidas, ela vai começar a ter temor, a tremer diante de Deus. Talvez você fale assim, mas é uma mudança tão drástica assim? Sim, é uma mudança muito drástica. Até você mesmo, que é um cristão, quando você conhece Deus na essência da sua palavra, você muda também o seu pensamento. Você vai ser uma pessoa diferente. Mas enquanto você não conhece Deus, que você só ouve falar, né? Ouve falar. É triste isso, mas infelizmente a maioria dos cristãos só ouve falar. Eles não têm essa curiosidade de conhecer Deus na essência. Às vezes a pessoa diz: eu sou cristão, ele é cristão de boca, ele não é cristão de atitude, ele não é cristão verdadeiro. Porque a própria palavra de Deus diz: os verdadeiros, né, cristãos, os verdadeiros filhos de Deus conhecem o Pai. Então nós temos que conhecer. Se nós dizemos que somos cristãos e não conhecemos o Pai, nós somos, diante da Bíblia que eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso aleatoriamente, eu não estou dizendo isso de falsidade para você. No momento que você diz que é cristão e não conhece a palavra de Deus, você está sendo enganado. Você, vamos dizer assim, no sentido espiritual, você é uma prostituta. E o homem é um prostituto, né? Então, é muito importante. Por que prostituto? Porque você está aderindo, né, outro viés, né, de conhecimento bíblico e não o verdadeiro. Então, por isso que eu chamo a sua atenção. Venha comigo fazermos essa leitura minuciosa, que a gente vai trabalhar em cima desse capítulo 26 do livro de Deuteronômio hoje, tá bom? E respondendo uma pergunta, eu não gosto de fazer isso, porque
fica muito em cima, mas tem um irmão que me perguntou, foge até desse assunto aqui que eu estou falando com vocês, mas eu quero responder porque ele é um telespectador assíduo do meu canal, e ele me perguntou, irmã, as pessoas que matam inocente, elas matam uma pessoa por acidente de moto, um acidente de carro, que passa e cruza, e sem querer elas matam a pessoa. Essa pessoa é condenada diante de Deus? Olha, a Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Então, se você tiver um pouco de culpa, talvez você fale assim, eu estava passando, eu estava na minha via certa, e a pessoa do outro lado invadiu a contramão e bateu no meu veículo, né? O que aconteceu com ele, bateu no veículo dele e a pessoa morreu na hora. Essa pessoa, ela é culpada? O motorista do carro, digamos assim, ele é culpado por esse acidente? Olha, se tinha como você desviar e você não desviou, você é culpado. Você vai levar um peso de culpabilidade aí. Agora, se você não foi culpa sua, você não invadiu a contramão, foi a pessoa, né, que veio, invadiu a contramão e fez esse acidente. Então, você é totalmente inocente. Isso aí é bem... É o que fala, o que Deus fala, né? Então você vai ser inocentado. Agora, se você bebeu, estava em alta velocidade, estava em cruzamento, em alta velocidade, veio um carro, bateu em você e morreu o outro passageiro, morreu o outro condutor do outro veículo, se você estava em alta velocidade, você tem um grau de culpabilidade. Você vai concordar comigo. Não, eu estava assim, eu deveria ter andado. Porque muitas vezes, gente, as pessoas andam nas avenidas, né, nos próprios bairros, em alta velocidade. Às vezes tem uma descida, ele já desce, e tem cruzamento, ele não observa, vai passando direto. E nos cruzamentos, por isso que o Detran, né, ele faz um curso antes do condutor ir para as ruas, né, pilotar nas ruas, ele faz um curso, né, ensinando que você tem que fazer parada obrigatória, você tem que, né, nas esquinas, nos cruzamentos, é bom você observar, mesmo que você tá na via principal, aquela via principal é o seu direito de você ir, mas você tem que observar, porque você vai ter um grau de culpabilidade, tá? Não pensa assim que eu vou ser totalmente inocentado diante de Deus. Não, você vai ter um grau, o peso, né? Ali você vai ter um grau, sim, de culpabilidade. Às vezes nem é culpa sua, às vezes é do outro, mas se você estava e não observou essas regras de trânsito, com certeza, sim, diante de Deus, porque o próprio Deus diz, né, que o que ligares na terra será ligado no céu, tá bom? É essa a resposta que eu acho que, penso eu, que é mais acertada para te dar. Então, a pessoa que teve um acidente, que foi o culpado da morte de alguém, e se essa pessoa estava em alta velocidade, se tinha bebido alguma coisa, com certeza ela vai responder por esses atos. Mas pronto, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Um forte abraço para você, que você tenha uma semana maravilhosa. Ele sabe com quem eu estou falando. Então vamos lá, vamos continuar no nosso estudo aqui, que é o capítulo 26 da palavra de Deus. Vamos lá. E quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, e a possuíres, habitares nela, então toma das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e coloca num cesto, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar ali o seu nome. E vai ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e diz-lhe: hoje te faço saber que entrei na terra que o Senhor teu Deus prometeu em juramento a nossos pais como nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e colocará diante do altar do Senhor teu Deus. E dize diante do Senhor teu Deus: meu pai era arameu, prestes a perecer, e desceu ao Egito com pouca gente para morar ali, e tornou ali um povo grande, forte e numeroso. E os egípcios nos maltrataram,
e nos oprimiram, e nos impuseram um trabalho duro. E nós clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor escutou nossa voz e viu nossa aflição, nosso trabalho e nossa opressão. E o Senhor nos retirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grandes terror e com grandes sinais e milagres. Vamos parar aqui, vamos fazer um estudo sobre essa palavra que Deus, né, que Moisés transferiu, né, para o povo de Deus. Irmãos, esse povo lá quem está estudando junto comigo esse estudo, fazendo comigo esse estudo, sabe, né, que esse povo era o povo dos filhos de Jacó, né? Foi Jacó com a família dele, a família de Jacó. Então esse povo que era numeroso, que estava na terra do Egito, que Deus tirou de lá com mão forte, com aquelas 10 pragas, é esse povo que Deus tirou. Foi com aquelas 10 pragas, né, de praga de Arã, praga de Saraiva, foi várias pragas. Então Deus tirou o povo lá do Egito com essa mão forte, né, com essas pragas todas em cima de Faraó, para que Faraó deixasse, né, o povo sair. Por que Deus usou tanta praga para tirar o povo, né? Se você vem acompanhando esse estudo, você sabe, Faraó, ele endureceu o coração. O próprio Deus diz, a própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo, né, sair de lá do Egito. Aí talvez você fale assim, mas como que Deus endurece o coração e ele mesmo age dessa forma? Né? Você para pensar, mas Deus endurece o coração de Faraó e Deus agiu daquela forma, né? Uma forma que o povo, para que tudo isso? Talvez você me pergunte, mas por que tudo isso? Não era fácil Deus tocar no coração de Faraó e deixar o povo sair com muita facilidade para a terra, né? Irmão, tudo isso tem um motivo, porque se Deus tirasse o povo de lá com muita facilidade, o povo não ia obedecer. E a gente observa que esse povo que saiu da terra do Egito, que Deus tirou com mão forte, né? E esse povo mesmo, eles viram todos os grandes milagres que Deus fez por eles e com eles, que eles ainda se rebelaram no deserto, no caminho que Deus estava tirando eles se rebelaram contra Deus. Olha só, contra Deus. Eles viram o poder de Deus, olha como que o homem é, e ao mesmo tempo, eles se rebelaram, eles não acreditaram. Talvez você fale assim, mas não foi Deus que também fez isso? Deles não acreditar? Não, por quê? Que eu falo que não? Não é porque Deus deu promessas para eles. Deus deu decretos para eles obedecerem no caminho. Então eles desobedeceram. E eles, com essa desobediência deles, eles foram castigados. Às vezes você pede algo para Deus. Senhor, eu quero isso. Talvez Deus não te dá a você. Mas a sua geração é uma geração abençoada. Porque você continua pedindo. Você continua clamando a Deus. Talvez você não foi uma pessoa que você queria. Ou você não é uma pessoa que você... Deus não está te dando algo que você, né, que você está pedindo. Mas Ele vai te dar para as suas gerações. A sua geração vai ser uma geração abençoada. Seus filhos vão ser uma pessoa abençoados. É nesse sentido que eu digo. Porque talvez você fale assim, eu batalho tanto, pastora. Eu trabalho, eu tenho meus filhos, tudo pequeno, eu batalho tanto por uma casa, por um carro, por um bom emprego, mas até hoje eu não consegui. Talvez você não consegue um carro bom, uma casa boa, mas Deus está trabalhando, Deus está vendo a sua sinceridade para com Ele, o seu estreitamento, né? A sua ligação, a sua aliança que você está fazendo com Ele. Apesar das dificuldades que está vindo sobre você, que isso eu chamo de provação,
Tem muitos aqui que dizem, muitos pastores, muitos profetas, vamos dizer assim, que dizem que Deus não prova ninguém, e quando a gente conhece Deus, a gente sabe quanto que Deus cobra a nós. Deus cobrou esse povo aqui. Aí o que acontece? Talvez a bênção não chegue até você, mas chega para os seus filhos, vão chegar para os seus netos. Você vai ter uma descendência, né? Aí que as pessoas vão perguntar, você é descendente de quem? Eu sou descendência disso, disso, disso. Quantas pessoas, né? Quantos filhos, né? De pessoas humildes. Hoje é doutor, uns advogados, outros ministros, juízes, né? Estão no alto escalão do governo, estão em altos empregos, comandam, né? Altas sociedades. E isso que eu digo para você. Às vezes a bênção não chega a você diretamente, mas vai chegar através de um filho seu, através de um neto seu no futuro. É o que aconteceu com o povo de Israel. Essas pessoas que entraram na Terra Prometida já eram, eu acho que já era tetraneto daqueles que saíram. Não foi aqueles que saíram. Que o próprio Moisés, porque eles ficaram no deserto 40 anos. Então, aquelas famílias já tinham, né, filhos, já tinham netos. Então, talvez, por isso que eu falo para vocês que às vezes é um tataranetos que teve a bênção, que conseguiu chegar até a Terra Prometida. Por que eu falo isso? Porque muitos morreram no caminho. Muitos daquela geração que saíram do Egito, muitos deles mesmo, morreram no caminho. Você sabe que o irmão de Moisés, Arão, morreu no caminho, a Miriam morreu no caminho. E Moisés também. Moisés chegou, né, de ver a Terra Prometida, mas ele não entrou lá dentro. Então ele também morreu no caminho. Só que nós sabemos que os filhos deles entraram. Os filhos deles entraram, talvez até os netos, né, conseguiu entrar. Então é por isso que eu falo para você, às vezes você está pedindo algo para Deus, você não está alcançando, mas continua orando, continua pedindo, não desanima, porque Deus vai abençoar a sua família, os seus descendentes. Você tá, né, por sua causa, tá entendendo? Por sua causa, os seus descendentes serão abençoados. Por isso que você vê famílias, né, pessoas bem, né, tão em alto grau de escalão, tem de pessoas humildes, que vieram de pessoas humildes, de famílias humildes, a gente sempre ouve, porque essas pessoas oraram pelos filhos, essas pessoas pediram a Deus, clamaram a Deus. Nós temos exemplo da mãe do Zezé de Camargo e Luciano. A gente sabe que aquela mulher foi uma mulher de Deus, uma mulher que temente a Deus, ela sempre estava, né, dirigindo os seus filhos, né, para Deus, né, dirigindo, mostrando para os filhos, né, que eles deveriam andar no caminho de Deus. E a gente observa que os filhos deles foram os filhos abençoados, que o Zezé de Camargo e o Luciano foram milionários pela voz deles que eles tinham. Então Deus deu um dom para eles. Através de quê? Da mãe deles. A mãe deles foi uma mulher que a gente observa. Foi uma mulher que sempre batalhou pela religião, pela crença deles, né, em Deus. É isso que eu falo para vocês. E é isso que Deus está nos mostrando aqui. Então, se você não recebeu ainda o seu sonho, o que você está pedindo a Deus, não desanima, porque os seus filhos vão receber. Deus, ele não abandona os seus. A própria Bíblia fala, Deus não abandona os seus. Então nós temos que orar por nossos filhos, orar por nossa casa. E eu creio que Deus vai te dar sim. Você ainda vai ter, né, o privilégio de ter o que você deseja antes da sua morte. Se você não tiver, amém. Deus vai... porque Deus nos ouve nossas orações. Vamos continuar aqui. E o Senhor nos retirou do Egito com mão forte, braço estendido, com grande terror e com grandes sinais e milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. E colocarás isto diante do Senhor teu Deus e adorarás. Observa que
como que Deus, né, ele ensinou, né, o povo passo a passo, como que o povo deveria fazer. Então, quando você recebeu uma bênção, aqui ele estava falando, quando o povo entrasse na terra prometida, né, naquela terra que ele prometeu, é que a pessoa chegasse, pegasse um cesto, né, de alimento, dos primeiros alimentos, e levasse até o altar, né, até o sacerdote, para que ele viesse fazer, né, uma oferta, né, em gratidão, em gratidão, né, a Deus por tudo que Deus fez por eles. E o que nós hoje devemos fazer? Nós não vamos levar cesto de alimento. Nós podemos sim fazer cesto de alimento, fazer uma cesta básica e levar para dar para alguém, um necessitado. Ou levar no templo, né? Porque lá no templo onde você congrega, eu creio que lá tem gente desempregado, lá deve ter gente viúva, né? Que tem casal mesmo que ganha muito pouquinho. E a própria Bíblia fala, né, que nós devemos ajudar uns aos outros. Então você pode pegar essa cesta, uma cesta básica, e levar até o seu templo onde você congrega e falar para o pastor: olha, pastor, Deus me abençoou e eu trouxe essa cesta básica aqui em gratidão do que Deus fez por mim. Aí talvez o pastor vai falar: irmão, por que você não pegou o dinheiro e Deus no dízimo? Você fala: não, irmão, o que eu quero dar uma cesta básica, é uma cesta básica de gratidão, é uma cesta básica, é um alimento que eu quero dar, por tudo que Deus me fez, eu quero honrar a Deus por isso. Aí você pega aquela cesta, né, e dá para o pastor, ou então você já leva direto, né, porque se você duvida do pastor, você vai falar assim: ah, esse pastor é meio cabreiro, eu tenho um pé atrás com esse pastor, ele não vai dar essa cesta básica para o irmão lá. Então, o que você pega? Se você já tem esse sentimento, então você pega essa cesta e leva, né, diretamente para aquele irmão que está desempregado, para aquela viúva, né, que está necessitando de alimento. Então, você já faz, né, como fala, você já faz, né, essa oferta sua, né, diretamente a esse irmão, que Deus também vai te honrar, porque hoje as coisas, né, mudaram muito nesse sentido. As igrejas, elas não aderem o Velho Testamento. Seria bom se aderissem, mas infelizmente elas não aderem. Mas nós temos conhecimento dessa palavra de Deus. Então nós temos que, né, dar, né, o melhor para a terra, para Deus. Então, quando você for dar uma cesta básica, compra a melhor cesta básica. Não vai lá, eu vou comprar 10 cesta básica. Ok, então você compra e dá, tá bom? É o que que você vai agradar, chegar a sua oferta, né? Chegar até diante de Deus. Muitas das vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, eu vou jejuar, né, tantos dias, vou ficar sem comer, sem beber. Tudo bem, tudo é válido. Um jejum é bom você jejuar, mas no sentido espiritual, tá? No sentido espiritual. Você observa, irmãos, que uma coisa que a gente tem que observar na Bíblia, que Deus, quando você quer dar alguma coisa para Deus em agradecimento, você não faz jejum. Você vai dar das suas primícias, do seu trabalho. Não é jejum. Então você vai falar: eu vou fazer um jejum de agradecimento por tudo que Deus me deu. Não, não é desse tipo, não. Se você quer agradar a Deus e fazer dar, né, fazer um sacrifício em agradecimento a Deus por tudo que Deus te deu, não é jejum que você deve fazer. O jejum é para algo que você quer alcançar, que você ainda não recebeu. Eu falo assim, sua vida espiritual com Deus. Então você vai fazer um jejum para que a sua vida espiritual, que Deus venha. O jejum é mais para o espírito, tá? É mais para sustentar o seu espírito, fortalecer o seu espírito diante de Deus. Esse é o jejum. Muitas vezes as pessoas pedem jejum, né, para alcançar alguma bênção. Também pode ser que você quer, né, alcançar alguma bênção, alguma cura. Aí você faz esse jejum. É algo que você ainda não recebeu.
É algo que você ainda quer receber, tá? É algo que você quer receber. E não algo que você já recebeu e você só está agradecendo. Quando você quer fazer algo de agradecimento a Deus, você tem que sair das suas primícias, do seu dinheiro. Você tem que, né, tirar, fazer, suponha, você tem uma grande plantação de café, aí você quer ali agradecer a Deus, então você pode, né, vender o café, tirar os 10% da sua lavoura lá, ou mais, né, falar, não, eu vou dar o dízimo e vou dar uma oferta também. Aí a oferta tem que ser também, né, das primícias, né, o dízimo é das primícias, o dízimo e oferta é uma coisa só, no sentido das primícias, né. Então você pega, né, e dá. Agora você trabalha, eu trabalho assalariado, eu ganho tantos, eu ganho um salário, digamos assim, né, que você ganha 1.800. Então você sabe que a primícia do seu salário é o quê? É o primeiro, né? É os primeiros dias, né, da sua, eu digo assim, os 10 primeiros dias do seu trabalho. Aí você vai lá e paga a Deus os primícias, né? É nesse sentido. Então nós temos que entender, compreender, né, a palavra de Deus. E aqui Deus está pedindo, né, para o povo de Israel, quando eles chegassem, né, na terra prometida, que eles dessem, né, da primícia lá da terra, os primeiros frutos, era para Deus e não para eles. Quando eles recolhessem lá os primeiros frutos, era para Deus, separasse, esse daqui é de Deus, né? Tanto, e não dá coisas, né, defeituosas, um animal defeituoso, ou como fala, porque antigamente eles davam, né, cesta básica, né, igual isso, uma cesta básica defeituosa. O que é uma cesta? Talvez você fale assim, mas o que é uma cesta básica defeituosa se eu for dar hoje? É aquela que não tá, né, gerando, né, que não foi 100% eficaz. É algo que você pegou lá, se você recebeu 3.000 reais, digamos assim, você recebeu 3.000 reais, 3.000 reais de 10%, vamos dizer assim, que não é o dízimo, as pessoas pensam que é 10% de tudo que ela ganha, não é bem 10%. As primícias é aquilo que Deus está te dando e sobejando, né? Então você vai lá e tira. Aí a pessoa vai, né, vai lá só com um pouquinho e dá lá, fala que é, né, os 10%. Mas não é 10%. Então, irmãos, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus para que a gente venha fazer as coisas corretamente, de acordo com os desígnios de Deus, né? E aqui fala, aí ó, você leva, né, até o sacerdote, e aqui fala, eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. E colocarás isto diante do Senhor teu Deus e o adorarás. E alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te deu, a ti e a tua casa, tu, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Quando terminares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, os darás aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, olha só, para que comam dentro de tuas portas e se saciem. Tá vendo? Tá observando aqui que o dízimo, conforme aqui nós estamos lendo, não é 10% como a dízimo é uma palavra, não é 10% do que você ganha. Se você, digamos, você ganha um salário, 1.400, pega 400 e fala assim, esse daqui é para Deus. Aí você vai falar assim, mas 1.400 é só 140 que eu tenho que dar para Deus. Não, dá os 400. Você tem que sobejar. Deus não te deu, você vai ficar com quanto ainda? Você vai ficar com 1.000 reais ainda. Você vai dar 400 para Deus. Ah, irmão, eu não vou conseguir viver. Deus vai te sustentar. Vai por mim. Creia apenas nele.
Por que que hoje nós vemos as pessoas tão errantes, né? Que as pessoas, elas acham que dízimo é só 10% da colheita, é só 10% do que eu tenho. E não é 10%. Dízimo é muito mais. É igual oferta quando você vai dar no altar de uma igreja. Tem pessoas que dão oferta, não sabem nem o que é o significado da oferta. Ela vai na igreja e dá esmola. Porque 10 reais é esmola. Cá comigo, vamos entrar num acordo aqui. Se você dá 10 reais na igreja, você está dando esmola. E tem pessoas que não dão nem 10. Tem pessoas que procuram os nicrinhos, aqueles nicrinhos menos valor, aquele dinheiro de menos valor. E ainda tem pessoas que dão 10 reais e falam, irmão, se eu tiro 2 reais daqui, me dá o troco. É triste, né, irmão? Aí essa pessoa quer receber de Deus as primícias, né? Quer receber o bom e do melhor. Né? A pessoa quer receber do bom e do melhor. Maltrata os animais, maltrata os amigos, é ruim como vizinho, não respeita o vizinho. Isso tudo, irmãos, envolve a sua conduta aqui na terra, está envolvida tudo nisso. O que você está dando, porque quando você faz, a Bíblia nos diz que nós devemos amar o nosso próximo. Então, quando você está, não é só o dízimo, por isso que eu falo para você, as coisas de Deus, quando a gente conhece Deus, a coisa é muito mais além. O seu dízimo não é só seu dinheiro, que dinheiro Deus não quer, Deus quer, a própria Bíblia fala, o próprio Deus disse, eu quero obediência e não sacrifício. Você está entendendo como que é, como eu falo para você, conhecer Deus é muito mais do que a gente imagina? O que você está fazendo com seus amigos? Como que você está lidando com eles? Você está respeitando sua mulher, sua família, seus filhos, seus vizinhos? Você está colaborando? Aonde você mora? Você está limpando o seu quintal? Você não está jogando lixo no quintal dos outros? Você está jogando lixo na rua? Você está varrendo a sua rua? Mas, irmã, isso aqui não é espiritual. Irmão, Deus está olhando tudo. Quando a gente lê aqui na palavra de Deus, Deus está falando que nós devemos limpar a nossa casa. Tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual. Nós temos que conviver, a própria Bíblia diz, se depender de você, tenha paz com todo mundo. E para você ter paz com todo mundo, você tem que, né, observar as regras de conduta, de uma convivência mútua, né? Uma convivência harmoniosa. Como que você vai conviver com a pessoa? Seu vizinho, talvez o seu vizinho, quem mora do seu lado, é uma senhora idosa, e talvez se você não respeita ela, você liga o som alto, conversa alto dentro da sua casa. E uma senhora idosa, as pessoas idosas não gostam de som alto. Então você está negligenciando a palavra de Deus. Talvez você fala, aquela mulher é fofoqueira, aquela mulher é isso, aquela velha é isso. Talvez a velha é assim porque você está dando razão, você está dando motivo dela ser assim com você. Você está entendendo? Então nós temos que observar todo a nossa convivência, não só com Deus, diante de Deus, mas também com os homens, com os animais, com onde a gente habita. Cuidarmos do que Deus nos deu. Se você não cuida da sua casa, se sua casa é uma bagunça, é uma sujeira, você acha que Deus vai cuidar de você? Você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Você acha que você é merecedor de alguma coisa? Mesmo que você jejum, que você ora, que você dá dízimo, que você faça tudo. Mas você ainda tem algo, né? Que ali tá te impedindo que Deus venha, né? Porque a Bíblia fala que não adianta você respeitar todos os mandamentos, mas se você tropeça em um só. Então nós temos que respeitar
todos os mandamentos. Nós temos que observar o tempo todo. Deus fala, Deus nos pede que nós devemos observar os mandamentos, a palavra dele. Então, para você ter esse conhecimento, saber observar, saber, você tem que conhecer seu Deus, como que ele age, né? Eu moro num prédio de 12 moradores. E aqui temos crentes, temos pessoas religiosas e temos pessoas que não são religiosas. Eu vou falar uma coisa, verdade com você. É lamentável dizer isso. Mas os meus piores vizinhos são evangélicos. Você vai falar, evangélicos? Sim, são evangélicos. Eles não respeitam, eles acham que têm uma autoridade, que eles são santos. Eles não respeitam as pessoas. Coloca som muito alto. E você acha que são evangélicos? Não. Eles dizem que são evangélicos? Sim, dizem. Mas eles colocam o som evangélico na casa deles? Não. E são altos, são daquelas batidonas mesmo, bem. E Deus está olhando. Deus está olhando. Jogam lixo pela janela, a gente já chama atenção, eles não obedecem. Coloca carro dentro da garagem errado, para que você venha chamar a atenção deles. Irmãos, é triste, mas são evangélicos. Por isso que eu falo para você, os piores, parece que as piores pessoas, eu sou advogada e eu sempre estou fazendo, né, audiência, e eu vou te contar, a gente vê cada coisa na audiência, cada pessoas que se dizem religiosos lá, eles fazendo coisas, olha, é lamentável, irmãos, é lamentável. E está tudo dentro de igrejas. Parece que eles não conhecem o Deus que eles têm. Parece não, eles não conhecem, porque se eles conhecessem, né, a mão de Deus, aí quando a sua vida está numa desgraça, e só vive pedindo oração. Irmão, ora por mim, ora por mim. Faça por onde merecer. Faça por onde merecer. Você está fazendo por onde merecer? Você não está fazendo. Como que você quer bênção? Eu nem vou orar. A Bíblia fala que a gente nem deve orar por esses tipos de pessoas. Desculpe você que está me ouvindo isso aqui, mas é bom que você ouve, que você vai endireitar o seu caminho diante de Deus, porque se você não endireitar, por isso que eu falo para vocês, esse canal aqui é para cristãos. Porque se você não endireitar o seu caminho, você acha que você vai receber bênção? Você acha que você vai alcançar o perdão de Deus? Você tem que fazer por onde para alcançar as misericórdias de Deus. Eu vejo pessoas cristãs que, olha que você vai no... Deixa eu te falar uma coisa. Vai nos médicos, vai nos hospitais, vai nos pronto-socorro, vai no UPA, observa as pessoas que estão lá dentro. Eu vou falar para vocês, sem mentira, sem mentir aqui. 70% dos que estão dentro de UPA, dentro dos hospitais, dentro de consultórios médicos, são religiosos. Se dizem cristãos. Olha onde chegou o grau. Aí as pessoas não param para pensar sobre isso, né? Você vai na igreja, em qualquer igreja que você for aí, no culto à noite aí, ali tem uma lista de pedido de oração. Irmão fulano de tal tá pedindo oração para isso, que ele vai operar amanhã, irmão tá pedindo oração para Deus arrumar um emprego para ele, irmão. É assim, mas as pessoas não fazem por onde alcançar. E elas querem receber de Deus, né, a bênção, mas não fazem por onde. Aí você para pensar, eu pedi oração na igreja, não aconteceu nada, isso não vai acontecer. A gente tem que fazer por onde. Tem uma passagem que, por isso que eu falo, toda a palavra de Deus, todos escritos na Bíblia, eles têm um motivo porque Deus colocou ali para passar para nós de exemplo. Nós vemos que o povo lá em Sodoma e Gomorra estava, né, numa depravação total.
e Deus destruiu a cidade toda. Você vê que Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por falta de conhecimento, porque o Noé vivia pregando para eles, mas eles não ouviam Noé. E aquele povo, você acha que aquele povo de Sodoma e Gomorra era um povo que não conhecia Deus? Claro que conhecia. E nós vemos outros lá em Nínive, né? Quando Jonas, Deus pediu para Jonas ir lá em Nínive pregar, automaticamente aquele povo, eles também não estavam obedecendo a palavra de Deus. Aí Jonas foi lá, eles obedeceram, né? No começo eles não obedeceram, eles saíram, continuaram com as transgressões dele, mas aí eles ouviram, né, o clamor de Deus, o pedido que Deus enviou o profeta. Aí eles ficaram sabendo tudo o que aconteceu com Jonas, né? Eu creio que eles souberam, porque Jonas entrou na cidade, pregou a palavra de Deus para eles duvidaram, ninguém quis acreditar em Jonas. Mas eu creio que é porque antigamente, eu acho que às vezes a fofoca é bom, né? Nesse sentido, eu acho que a fofoca foi muito boa para aquele povo lá. Porque eles começaram, né, a falar, né? Um começou a comentar pro outro, esse profeta aqui veio de... Ele estava vindo, né, no navio, um peixe grande engoliu ele e agora ele foi jogado aqui na praia. Então eu acho que isso, né, eu acho que isso teve como que Deus age, né? Isso tudo já era para que quando Deus colocasse Jonas lá, que Deus viu, né, que aquele povo seria rebelde, mas quando Deus colocasse Jonas lá e eles conhecessem a história, o que passou Jonas, né, que Jonas ficou 3 dias, né, e 3 noites no ventre de uma baleia. E eu creio que esse povo, né, começou a temer, né? Não, esse Deus de Jonas é um Deus tremendo, ele vai acontecer alguma coisa. Se ele está avisando para nós nos arrependermos, vamos arrepender, porque senão pode acontecer alguma coisa. E quando Jonas pregou, Jonas saiu da cidade e falou para Deus, olha Deus, Jonas ficou totalmente derrotado, né? Que eles zombaram de Jonas quando Jonas estava, né, pregando. Aí Jonas saiu da cidade e falou, Deus, eu estou aborrecido, eu estou triste, esse povo é de coração obstinado e eles não obedecem a tua palavra, não. Só que eles se arrependeram. Eu creio que essa fofoca, né, chegaram até os ouvidos deles. Aí eles se arrependeram e Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu a cidade de Nínive. Então, irmãos, esse é o exemplo. Olha que exemplo maravilhoso que Deus nos dá. A Bíblia, toda a Bíblia, quando eu falo, gente, a coisa mais maravilhosa é você conhecer Deus. Porque no momento que você conhece Deus, você observa, sabe, o que os profetas estavam falando, o que aconteceu com os profetas, por que esse profeta foi castigado. Então tem tudo uma história. Então eu não gosto quando, sabe, eu vou num culto à noite, pregadores pegam, né, versículos aleatórios, joga aqui, joga ali para formar, né, como fala, a pregação dele. Mas a Bíblia não é assim. Ela tem um segmento. Se você pegar versículo aleatório, é a mesma coisa. Você pega o Salmo 91 para você ver. É um salmo que eu vou te contar ali, bênção sobre bênção sobre bênção e bênção e bênção e bênção. Parece que Deus, né, jogou todas as bênçãos para cima de você, se você ler aquele Salmo 91. Mas só que ninguém lê o Salmo 91 no capítulo 1, né? Eles não lê. Eles só acham assim, eles só enxergam, né, o Salmo 91, só as bênçãos do Salmo 91. Mas eles não falam, eles não lêem o capítulo 1 do Salmo 91. Porque o que o capítulo 1 fala? Aquele que habita no lugar secreto. Eu pergunto para você, você está habitando no lugar secreto de Deus? Ou você está na janela para fora, você está numa porta, ou você às vezes está na esquina, ou às vezes você está no outro bairro. Vamos dizer, estou dizendo assim aleatoriamente para você ter o sentido, pegar a essência da coisa.
aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Esse salmo não é para qualquer um, mas a gente ouve direto em templos evangélicos, em reuniões cristãs. Você está entendendo o sentido da palavra? Não é para todo mundo esse salmo. Não é. Aí a pessoa lê, né? Que 1000 cairão ao meu lado, outro 1000, 2000 à minha direita, e eu não seria atingido. Aí vem tanta praga em cima dele, ele fala: Senhor, a sua palavra é mentirosa. Ainda quer culpar Deus. Esse salmo não vem para mim, claro que não vai vir mesmo. Esse salmo, Deus não. Você não conhece Deus? É necessário, irmão, conhecer Deus. É necessário. É necessário você ter uma intimidade com Ele para você aprender. Então, continuamos aqui. E se alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus deu a ti e a tua casa, tu, levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Quando terminares de separar todos os dízimos da tua colheita no 3º ano, que é o ano dos dízimos, olha só, para você ver que dízimo não é 10%. No 3º ano, então era para ser no 3º ano, eu ia dar o quê? 3% do dízimo. E darás aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas se saciem. Então diz ao Senhor teu Deus: retirei as coisas sagradas da minha casa e dei aos levitas, e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com todos os teus mandamentos que me ordenaste. Não transgredi nenhum de teus mandamentos, nem me esqueci deles. Não comi delas nos dias de meu luto, nem tirei coisa alguma delas em meu estado de imundície. Tá vendo? Deus, ele está ensinando. Ele está ensinando você aqui. Nós não devemos tirar o que é de Deus. Pegar para nós. Comermos. E delas nada ofereci aos mortos. Escutei a voz do Senhor meu Deus e fiz de acordo com tudo o que me ordenaste. Observa desde tua santa morada, desde o céu, e abençoa teu povo de Israel. E a terra que nos deste, como juramento a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te ordena cumprir leis, preceitos. Observa-os, cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje prometeste ao Senhor que ele será teu Deus, e que andarás em seus caminhos e observarás seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e escutarás sua voz. E o Senhor te prometeu hoje que tu serás para ele seu povo próprio, como te disse, se observares todos os seus mandamentos. E para te exaltar em honra, em fama, em glória, sobre todos os povos que criou, para que sejam um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Tá vendo? As promessas de Deus, ele dá, mas ele dá para pessoas santas, pessoas que obedecem os mandamentos dele, pessoas que estão ali, ó, diante dele. Aquelas promessas do Salmo 91 é para as pessoas que habitam no lugar secreto de Deus, no coração de Deus. Não é para qualquer pessoa. Então não adianta você ler essa coisa numa casa, vamos orar aqui, vamos fazer uma leitura. A gente vê isso direto, né? A pessoa vem na sua casa, um irmão, uma irmã, pega a Bíblia, pega um salmo aleatório e lê aquele salmo aleatório e quer fazer uma interpretação aleatória, dizendo que aquela família será abençoada, que aquela família, que Deus está olhando para aquela família, mas eles não falam. Olha, se você obedecer, você terá tudo isso.
No final você até pode desejar muita bênção, mas no final você fala, olha, todas essas bênçãos vão acontecer aqui na sua casa. Mas vocês têm que obedecer. Se vocês não obedecerem, não adianta. Às vezes a casa está cheia de santo, está cheia de imagens, está cheia de coisas imundícias, vamos dizer assim, no sentido, né, espiritual da palavra. É adultério, é brigas, é contendas. Aí como que eu vou querer abençoar uma casa dessa? Como que eu vou orar para uma casa dessa? Se não houve um arrependimento. Porque para Deus abençoar uma casa cheia de conflitos, toda a casa, toda a família tem que se arrepender. Toda a família tem que se arrepender. Não vai adiantar um só arrepender. Porque vai continuar. E aquele um só que está ali naquela casa vai sofrer muito. Ele vai sofrer muito porque vai atingir ele. É a mesma coisa, quando você mora com uma pessoa com necessidade especial, a família toda sofre, porque tem que cuidar daquela pessoa. Se você mora com um narcisista, você sofre, a família toda sofre, porque convive com aquela pessoa. Se você sofre com um esquizofrênico, se mora com um esquizofrênico, você sofre, a família toda sofre com aquela pessoa. Então é dessa forma. É isso que eu chamo a sua atenção hoje. E Deus, ele está, né, sempre nos alertando. Por isso que eu falo para você, é necessário, quando lê a Bíblia, ler de uma forma, né, que você possa compreender e entender, para que você possa mudar a sua forma, o seu jeito de andar. Irmão, termino por aqui que essa mensagem, né, o que Deus passou para nós hoje, possa chegar até teus ouvidos, até o teu espírito, até a sua alma, teu coração, para que você possa mudar, né, as suas atitudes diante de Deus e que Deus possa abençoar, que você possa também dizer: eu habito no lugar secreto de Deus. Hoje talvez você não está podendo dizer isso. Nós temos que ser justos. Se você falar eu habito, mas está de qualquer forma, você não está habitando. Então, muda a sua atitude, muda o seu jeito de relacionar com as pessoas. Ame mais o próximo, ame o seu Deus, conheça o seu Deus, né? Para que você possa dizer isso. Aí você pode falar, eu habito no lugar secreto do Altíssimo. Porque hoje, talvez, você não está habitando. Aí tantas coisas ruins estão acontecendo com você. Tem muita gente agora, final de anos, né? Muita gente vai fazer promessas. Eu vou conseguir, quero isso, quero aquilo, mas ninguém fala. Eu vou andar nos caminhos de Deus. Todo mundo fala, né? Se você for olhar as pessoas, final de ano, eu quero uma casa, eu quero um carro, vou conseguir um emprego, vou fazer isso. Todo ano a mesma coisa, a pessoa não consegue. Mas ela tem que fazer uma limpeza espiritual, ela tem que fazer, né, uma mudança, né, no interior dela. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.